Galera, graças e paz, Daniel por aqui. Eu queria compartilhar algo de Deus com a tua vida nesse vídeo. Eu queria falar sobre um tema bem que a gente tem vivido bastante. De repente você está até vivendo esse tema que a gente vai tratar nesse vídeo, que é tempestade, ou passando por tempestade. A palavra de Deus no livro de Mateus 8, no capítulo 23, que é o capítulo que a gente vai ler junto. Mateus 8, capítulo 23, e também no livro de Mateus 14, no capítulo 22. São duas passagens que contam os discípulos vivendo uma tempestade. Então vamos ler aqui a primeira para a gente entrar no assunto do tema, e aí a gente vai decorrer em cima disso aí para a gente pensar junto a respeito desse tema. Mateus capítulo 8, versículo 23, que tem um título aqui na minha Bíblia: Jesus apazigua a tempestade. Diz assim: E, entrando ele num barco, seus discípulos o seguiram, e eis que no mar se levantou uma tempestade tão grande que o barco era coberto pelas ondas. Ele, porém, estava dormindo. E os seus discípulos, aproximando-se, o despertaram, dizendo: Senhor, salva-nos, que perecemos. E ele disse-lhe: Por que temeis, homens de pequena fé? Então se levantou, repreendeu os ventos, o mar, e seguiu uma grande bonança. E aqueles homens se maravilharam, dizendo: Que homem é este, que até os ventos e o mar lhe obedecem? Essa é a primeira tempestade que os discípulos enfrentam com Jesus. A Bíblia diz que Jesus entrou no barco e os discípulos o seguiram ele. Também conta nos versículos anteriores, se você for ler, o versículo 6, 7, que antecede a tempestade, diz que Jesus estava um dia inteiro curando, pregando o evangelho do reino, ajudando pessoas enfermas. Jesus estava exercendo a sua vocação na terra. Então, quando Jesus entra num barco, Jesus dorme. E algumas pessoas acham que Jesus, nesse dorme de Jesus aqui, era algo que era meio que espiritual. A galera acha que Jesus não podia dormir, ele é Deus e essa questão toda. Beleza, só que vemos a humanidade de um Deus que veio na figura de um filho salvar a minha e a você, a minha vida e a sua vida. Jesus literalmente dorme aqui. Ele está cansado. Você, depois de um dia cansativo de trabalho, quando você chega em casa, depois que tu toma um banho, come uma comida, o que tu faz? Não é dormir? Jesus estava vivendo a mesma questão humana nossa. Jesus passou por um dia intenso de cura, de libertação, de pregação do evangelho, do reino, e ele sente o cansaço no seu corpo físico e dorme. Só que o enfoque dessa passagem é os 12. A Bíblia diz que Jesus dorme, desce para a proa do barco e ali tira um cochilo. E do nada surge uma grande tempestade. A Bíblia diz que os discípulos estão ali lutando contra a tempestade e as ondas são maiores do que o seu barco. E parece que vai dar ruim, parece que eles vão morrer. A gente vê isso na fala do discípulo, de um dos discípulos que vai acordar Jesus. Quando eles chamam Jesus, Jesus desperta do sono, a primeira fala deles é: Senhor, Mestre, não te importa que morramos? Ou na sua tradução da sua Bíblia, que perecemos. Jesus desperta do sono e ele diz, no versículo 25,
Senhor, e os discípulos aproximando-se o despertaram, dizendo: Senhor, salva-nos, que perecemos. 26, e ele disse-lhes: por que temeis? Por que temeis? Pensa, Jesus está aí na tua vida? Por que temes, então? No versículo 26 é um versículo chave para a nossa vida. A vida cristã é uma vida de tempestade, mas também é uma vida de bonança. Toda tempestade, como a palavra de Deus diz, que o choro pode durar uma noite. Mas no raiar do dia vem alegria, vem o tempo de sorrir novamente. Então a vida cristã é uma vida difícil, sim. É uma vida de cruz, é uma vida de negarmos a nós mesmos, aos nossos desejos, às vezes até aos nossos caprichos, para vivermos para Ele, porque tudo vem dele, tudo é para Ele, todas as coisas é dele, a nossa vida é dele, a roupa que vestimos é dele, a nossa casa é dele, a nossa família é dele. Então não há nada na face da terra que possamos dizer meu, nada. Então a vida cristã é uma vida de tempestade, sim, mas também é uma vida de bonança. Nessa primeira tempestade, o medo dos discípulos era a morte, literalmente a morte física. Só que eles esqueceram que o dono da vida estavam ali. Eles esqueceram de todos os períodos que eles viveram antes de chegar até essa tempestade com Jesus, de ver o Deus Filho encarnado no Filho Jesus, curar pessoas, ministrar sobre a vida de cegos, de mudo, de pessoas com mão esmirrada, pessoas que estavam entrevadas literalmente na cama, pegar o seu leito e eles estavam vivendo isso. Por isso que a fala de Jesus vem cá, vocês não entenderam nada até aqui. Pensa na tua vida cristã. Até aqui, o que você já viveu de intimidade com Deus? Porque toda tempestade é um período que vivemos de intimidade com Deus. Muitos de nós, alguns correm. Algumas pessoas querem viver um evangelho fast food. Já viu o fast food? Você vai lá no McDonald's, se você quiser entrar para receber o teu lanche, você entra. Senão você fica ali com o teu carro, para lá na portinha, na janelinha, a menina te atende lá, você faz o teu pedido, você pega e vai embora. Algumas pessoas vivem assim no cristianismo. Por isso que dá o entendimento que muitas pessoas que estão afastadas da igreja ou pessoas que nunca pisaram nem dentro da igreja querem vir à igreja, porque existem pessoas que se dizem cristãos, que vivem um período na igreja e um período no mundo, um período na igreja e um período no mundo, ou seja, um período de bonança na igreja, quando a coisa aperta, sai. Mas a pergunta que Jesus fez para a multidão que o seguia e depois para os 12 era: vocês querem ir? E os 12 olham um para a cara do outro e Pedro diz: Senhor, para onde iremos nós? Jesus, nessa passagem, ele estava cheio da galera que estava apenas querendo pão, água e pão. O evangelho de Cristo não é apenas o evangelho de pão, não. O evangelho de Cristo é um evangelho de renúncia. Toda tempestade que enfrentamos na vida é uma oportunidade de você e eu demonstrarmos para Deus que o nosso coração de fato está inclinado para Ele, para as Escrituras Sagradas. Que nós vivemos uma vida de amor literalmente a Ele e não apenas aos bens. Nós amamos a Deus, não aos bens que Ele pode conceder à minha vida. Não. Uma do início da igreja, tem um rei, se eu não me engano, o nome dele é Constante,
Constantino, se eu não me engano, esse rei, no período de Roma, ele decretou a fé cristã para todos. Só que a fé cristã que ele decretou no período dentro de Roma era que todos que se diziam cristãos tinham benefícios. Então, até pessoas que nunca ouviram acerca de Jesus, da crucificação, da regeneração, aceitaram ser cristão. Não, também sou cristão. Por quê? Por causa dos benefícios. E foi o pior momento da igreja nesse período. O período de Nero foi um momento histórico da igreja, um momento que a galera viveu essa tempestade, que morreram, foram incendiados, eram tochas humanas no período romano que acendia os palácios, as ruas. Só que esse momento foi um momento que a galera passou por essa tempestade, mas a igreja cresceu, ela não diminuiu, ela avançou, as pessoas aceitavam a fé, eles queriam morrer por o Jesus que eles estavam professando. E aí entra esse Constantinopla, se eu não me engano, o nome dele é esse. Ele entra e decreta a fé cristã abertamente, só com benefícios. Então todos que se diziam cristãos tinham benefício. Isso trouxe um esfriamento espiritual para a vida de muitos naquela era. Aí a gente traz para o século XXI, para a nossa realidade também. Quando vivemos períodos de tempestades, algumas pessoas fogem porque eles querem um benefício do Deus que professa, do Deus que ele diz que conhece. Outros usam esse período de tempestade para demonstrar de fato o que há dentro do seu coração, o amor, a vocação que ele tem em Cristo, na morte dele na cruz. Porque Jesus não morreu na cruz para me dar uma vida mansa, uma boa casa, um bom carro, uma boa família, uma empresa. Não. Jesus morreu na cruz para abrir um novo e vivo caminho, um acesso direto entre eu e ele. A Bíblia diz que o único intermediador entre Deus e o homem é Jesus. Então Jesus morreu na cruz para me fazer filho, se tornar filho dele. E como um filho, você é filho. Se você é filho, teu pai tem bens, você não precisa mendigar bens do teu pai e nem amá-lo por o que ele tem. Tudo que ele tem é teu, porque você é filho legítimo. Imagine nós, herdeiros de Deus e co-herdeiros de Cristo, não mendigamos e também não amamos ele pelo que ele tem ou pelo que ele pode fornecer à minha vida, não. Eu amo a ele pelo que ele é e pelo que ele fez na cruz por mim. Pagou os meus pecados na cruz. Abriu um caminho, um acesso entre eu e Deus através dessa cruz. Então todo período de tempestade é um período que, para algumas pessoas, é um período que você tem como demonstrar a Deus o amor que você sente por ele. Para outros, não. É um período que você corre, porque às vezes nós achamos, Deus não me ouve, Deus não faz nada por mim, e essa questão toda que a gente conhece. Então pensa comigo, período de tempestade, esse é a primeira tempestade que os discípulos enfrentaram na vida. A segunda tempestade é no capítulo 14, versículo 22, 14 e 22 de Mateus. Aqui Jesus não está com eles. Aqui Jesus está se despedindo da galera, como de costume, depois de um dia de pregação do reino, empoderar pessoas. Jesus manda os 12 pegar o barco e ir até o outro lado do lago. Jesus sobe para o monte para orar. A Bíblia diz que eles estão no meio do lago, do mar, e eles começam a ser açoitados. O barco começa a ser açoitado por ondas
maiores do que ele. Alguns estudiosos dizem que essas ondas variam entre 2 metros e 3 metros de altura, ou seja, maior do que o barco. A Bíblia conta aqui nesse capítulo 14 que Jesus vê que os discípulos estão remando contra as ondas. Jesus desce e vai se encontrar com eles. Os 12 estão ali, imagina comigo, 12 homens remando contra a maré, já passaram por uma primeira tempestade, que Jesus estava dentro do barco. Agora é a segunda tempestade que eles passam. Jesus não está dentro do barco. Porém, os olhos dele permanecem na vida dos 12. E quando ele vê que os 12 estão lutando contra a maré, ele desce para socorrer. Aí a gente traz para a nossa vida esse ponto. Passamos por tempestade na nossa vida, isso vai acontecer. A palavra em Efésios 6 diz que precisamos andar revestido com as armas celestiais para enfrentarmos o dia mau. Ou seja, o dia mau vai chegar na tua vida, o dia mau vai chegar na minha vida. A grande pergunta é, você está preparado para enfrentar ou não? Pensa. O que eu amo na palavra de Deus é que não é apenas um livro, mas é um livro que me faz pensar. E além de me fazer pensar, o Espírito dele que habita dentro de mim me empodera a viver o que eu aprendo aqui. São 2 tempestades. Todas as tempestades que passamos na vida nós aprendemos coisa. Aprendemos num momento difícil, é a porta fechada que te ensina. É o período de tempestade que te ensina, é o período de rejeição de pessoas que te ensina. Então todo período ruim te ensina algo. Só que precisamos colocar em prática. Pensa comigo, é a segunda tempestade. Eles poderiam clamar a Jesus, embora não sabedores que ele não estava ali. Mas de todas as coisas que eles viram, dos livros que eles leram, dos profetas antigos, de saberem que o Mar Vermelho foi aberto, pensa, eles estão ali remando contra a maré, ou seja, eles estão lutando contra suas próprias lutas. É o que a gente pode trazer para a nossa vida. A gente passa por tempestade, a gente está lutando, às vezes, contra nós mesmos. Às vezes lutando contra coisas que vêm de fora para tentar abater a nossa fé com Cristo. E por muitas das vezes nós esquecemos que nesses 12 homens, cadê Jesus? Onde está Jesus? Ele não me ouve mais. Ele está dormindo. Pensa, é ou não é assim? Qual foi a vez que você passou por uma tempestade, que você sentou na tua cama, ou dobrou teu joelho no quarto e você fez uma oração de gratidão a Deus, de entendimento, de saber que nada pode fugir do controle dele, que existe um propósito sobre isso que tu está vivendo? Qual foi a vez? Pensa. A maioria das tempestades que vivemos, embora vivemos mais de uma tempestade ao decorrer da nossa vida, às vezes nós não conseguimos interpretar coisas ou aprendermos com elas. Sabedor de quem é Jesus, quem é Deus na nossa vida, aonde o nosso coração está inclinado, mesmo assim nós parece que naufragamos, afundamos na fé muitas das vezes. Nossa fé é abatida pelas tempestades que vivemos. Só que o interessante é que Jesus desce o monte, vem socorrer a galera. Os 12 começam a gritar achando que é um fantasma. Jesus diz: não temas, sou eu. Pedro se levanta e diz: se és tu, manda eu ir ter contigo. Jesus diz: então vem, Pedro. Pedro sai do barco, vive um milagre, vai de contra Jesus.
Mas não é porque os outros 11 ficam dentro do barco que eles não viveram o milagre, não. Pedro viveu sim o milagre, mas os outros 11 também viveram junto. Então, Pedro sai de dentro do barco, pisa na água, sente firmeza, começa a andar e depois ele afunda. Por quê? Porque os seus olhos olham para o vento, olha de novo para a tempestade, olha para o dia mau e afunda. Todas as vezes, e isso fica uma chave para o entendimento para a tua vida, todas as vezes que você olhar para a tempestade e achar que ela é maior do que o Deus que tu serve, você vai afundar. Todas as vezes. Agora, a vez que você olhar para a tempestade, dobrar o joelho dentro do teu quarto e dizer: tempestade, eu sei que tu é grande, tu tem me trazido medo, porque ter medo não é pecado, filho. Sentir medo não é pecado. Jesus não condena o pecado dos 12. Nem no capítulo 8, 22 que lemos, nem no capítulo 14, 22, 8, 25, 14 e 22 que nós lemos, Jesus não condena o medo deles, Jesus condena a falta de fé deles. Então todas as vezes que você dobrar o teu joelho e dizer para a tempestade que tu está enfrentando, que você sabe que ela te traz medo, mas que você crê que o Deus que tu serve é maior do que ela e ele pode se levantar ao teu favor e dizer: mar se acalma, vento cessa, ponto. Período de bonança volta novamente para a nossa vida. Então usa esse período de tempestade para alimentar a tua fé, para dizer para o Deus que tu serve o quanto tu ama ele de verdade. Que você não está na presença dele apenas para obter benefícios próprios, não, mas você está na presença dele porque você entendeu o sacrifício da cruz. Você entendeu que ele te tornou filho, te tornou herdeiro de Deus, co-herdeiro de Jesus, de Cristo. Então, traz esse pensamento para a tua vida hoje. Eu não sei o que tu tem vivido, eu não sei se você está vivendo um período de tempestade ou se você está vivendo um período tranquilo, de bonança. Eu só quero te dizer que Jesus é maior do que tudo. A tua fé, ela tem o poder de mover montanha. Você é filho de Deus. O filho tem o poder dado pelo Pai. Não é Jesus que disse que sobre nós, os filhos, estaria poder sobre demônios, sobre enfermidades. Não é no nome dele que temos autoridade como ministros. Não é o Espírito que ressuscitou Jesus do meio dos mortos, que vive dentro de nós, que nos capacita, que nos empodera. Então pensa, como está a tua fé hoje? Pensa. Usa esse período de tempestade para dizer para Deus o quanto você ama Ele. Que essa mensagem possa trazer esclarecimento na tua vida, que possa despertar algo aí dentro. Se porventura está morto ou você está frio na fé, que no nome de Jesus, esse é o desejo do meu coração, que de alguma forma, através da palavra de Deus, eu possa te empoderar a viver como filho, mesmo estando em período de tempestade. Ainda que Jesus esteja dentro do teu barco, dormindo, há salvação. Mesmo que Jesus não esteja dentro do teu barco, os seus olhos estão sobre a tua vida. Ele virá ao teu favor. O Espírito de Deus está aí. É o Consolador, é o Paracleto, que nos consola, que nos dá ferramentas a viver crendo, que traz esclarecimento sobre a nossa vida, entendimento da palavra de Deus. Então viva como filho, que esse período mau, que esse período de tempestade sirva para te alicerçar ainda mais na fé. E eu fecho dizendo algo que no livro de Mateus mesmo, logo no início diz:
Aonde você está construindo a tua casa? Na areia ou na rocha? Quando vir o dia mau, quando vir a tempestade, o vento forte, a tua construção vai revelar verdadeiramente onde a tua fé está firmada. Fique com Deus, fique na presença de Deus, graça e paz.